a gente precisa alertar a população e também servidores públicos que estão iludidos. Ainda tem gente iludida achando que essa PEC não atingirá os atuais, porque o governo fala isso o tempo todo, Paulo Guedes fala isso o tempo todo, e a própria mídia também traz muita coisa nesse sentido, de que a situação dos atuais estaria preservada. Gente, raciocinem o que a doutora Larissa acabou de falar. Com esses novos vínculos aí, temporários, que podem chegar a 10 anos, né, Larissa? Como assim, gente? 10 anos é uma coisa temporária? Não dá para aceitar isso. 10 anos não é temporário. Não é? Tem até, na teoria contábil, Larissa, tem isso. Você tem lá bens que podem ser usados ali como despesa, é até 1 ano. Acima de 1 ano é coisa que já vai para o patrimônio. Então, até definições contábeis já trazem aí o que é temporário, e definições de várias outras áreas de conhecimento também. Não é? 10 anos, gente, não é uma coisa temporária, é muito tempo. Não é? Então, com essa facilidade de contratar os amigos do rei, né? Pensa bem, gente, sem concurso, qual é o risco que nós estamos correndo? De um retrocesso lá para trás do tempo que os apadrinhados eram colocados a cada governo, o gestor de plantão, o presidente de plantão, o governador de plantão, trazia sua turma para o serviço público, não só para os cargos de confiança, mas para ocupar ali todos os cargos. E depois, quando aquele governo acabava, tinha aquele vácuo. Não é? Aí, com o Instituto do Concurso Público obrigatório, isso foi completamente alterado. E passamos a ter as carreiras, e mudou a configuração. Os governos passam e o corpo funcional que segura a estrutura do Estado está ali firme, passando por vários governos e cumprindo o seu papel. Né? Isso está em risco. E quem vai perder com isso? Quem mais vai perder é a população. Servidores vão perder também. Mas quem mais vai perder com esse retrocesso é a sociedade. E esse risco aí também, Larissa, de demitir por simples 2 ou 3 avaliações, é um risco enorme, porque os chefes agora poderão não ser da carreira, né? Nós poderemos ter aí, tá nessa PEC também, a chefia não vai precisar ser da própria carreira. Olha o risco que isso aí pode representar, gente. Um chefe que não participou ali dos problemas daquela categoria, daquele serviço que ele vai chefiar, de repente ele é colocado para comandar. Não é? É outro retrocesso. E aí imagina, se aquele chefe está lá, nomeado por algum favor, ele não gosta daquela equipe ali, ele pode avaliar mal. Por que não? Avaliação subjetiva, os critérios não estão claros. Então, gente, quem está aí achando que não vai ser atingido, pense bem. Primeiro, esse risco aí das avaliações arbitrárias. E segundo, o risco de conviver na mesma repartição com servidores temporários que vão ganhar muito menos do que os concursados, que já estão sendo explorados, que já estão aí vários há mais de 5 anos, sequer sem o reajuste inflacionário. E aí, o governo contrata terceirizados, contrata através de empresas privadas uma equipe extremamente explorada, que vai ficar ali aprendendo e dando um jeito de executar alguma coisa. Olha o risco que os concursados terão de serem considerados os tais desnecessários, não é? Os desnecessários, porque o outro mais baratinho ali está cumprindo a mesma, né? Entre muitas aspas, né? Está quebrando o galho ali, está fazendo alguma coisa. Então, aí vem o verdadeiro desmonte do Estado. E, por último, eu queria comentar, Larissa, essa questão da extinção de cargos. O governo dá esses exemplos esdrúxulos, mas tem vários cargos essenciais, fundamentais, que estão há décadas sem concurso. Não é? Que ele vai deixando. Olha o pessoal do INSS mesmo. E eu acho que isso é proposital para julgar a opinião pública contra o serviço público. Por que o atendimento dos benefícios do INSS, das aposentadorias, está demorando tanto?
Pessoal, vocês sabem há quantos anos não tem concurso para o INSS? Muitos anos. O pessoal que está lá vai se aposentando, vai adoecendo, o governo não repõe e depois joga a culpa no servidor público, no serviço público, quando esse desmonte é um desmonte deliberado. Né? Então, a nossa luta tem que ser para fortalecer o Estado, tem que ser pela transparência, não é, desses processos, onde está enterrando o serviço público e por que está enterrando? Por falta de concurso. E por que está deixando de fazer concurso? Não é por falta de dinheiro, como eu falei no início. Nós temos muito dinheiro, inclusive em caixa. Não é? Na conta única do Tesouro, nós temos atualmente, na gaveta, na conta única do Tesouro Nacional, 1,7 trilhão, reservado só para pagar juros da dívida. Então, é preciso, não é, que as pessoas compreendam a relação entre esses temas e lutem para barrar essa PEC 32. Nós vamos acionar novamente a ferramenta da auditoria cidadã para que as pessoas enviem carta aos parlamentares, aos líderes partidários, para colocar todos esses pontos que ainda precisam ser retirados dessa PEC e que deve ser rejeitada. Não é, Larissa? Eu passo para você complementar aí os outros pontos que você, com certeza, vai nos brindar aí. Muito obrigada por esses que você já levantou, viu? Fundamentais, todos eles. E você traz uns de suma importância também, Maria Lúcia. Você pegou uma questão muito chamativa, que é o discurso do Paulo Guedes em sim falar que os atuais servidores não vão ser atingidos. Eles vão ser atingidos. Porque imagina, dentro de uma repartição, mesmo o trabalho sendo feito por um servidor de carreira e feito por um servidor temporário que recebe muito menos, como você chamou bastante atenção, e que principalmente passou por um processo seletivo simplificado para estar ali trabalhando, e que muitas vezes tem preocupação de agradar aquele que o contratou, para poder permanecer por esses ditos temporários 10 anos de trabalho, né? Então, vai haver sim um impacto direto em quem já está no serviço público, ao contrário do que se diz quem defende a reforma administrativa. Então, os temporários eles vão interferir sim. E não bastasse esse afronte ao princípio da impessoalidade, esse afronte à imparcialidade que deve nortear a administração pública, tanto é que é um princípio que está ali expresso no artigo 37 da Constituição, nós temos a retirada de outros direitos, como a possibilidade de redução de jornada de trabalho, com redução de 25% de até 25% da remuneração. Isso é uma medida que tentou se inserir na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Supremo Tribunal Federal já declarou isso inconstitucional, e ela vem mais uma vez por meio da PEC 32, que vai tentar reduzir o servidor público em contrariedade, inclusive, à garantia constitucional de redutibilidade de vencimentos. E redutibilidade de vencimentos essa que vem atacada também com a retirada de gratificações que impactam significativamente os servidores com menores remunerações e que têm justamente um acréscimo em razão dessas gratificações e até de parcelas indenizatórias. Então, o servidor, em muitos casos, vai ter que tirar do próprio bolso para, eventualmente, exercer alguma atividade. Então, adicionais de insalubridade, periculosidade, por trabalhar em fronteira, estão sob risco aqui. Parcelas indenizatórias que fazem a diferença diárias. O servidor se desloca do seu local de lotação para, eventualmente, fazer um serviço em outro município. E ele recebe por isso, para fazer frente aos gastos. E quer se colocar em discussão essa indenização, caso ela não esteja numa lei específica, ou seja, o servidor comprova o gasto e muitas vezes não vai poder ser ressarcido. Então, há frontes, há irredutibilidade de vencimentos justamente na preocupação dessa economia, que nunca foi comprovada.